anos, dono de 5 empresas de diferentes segmentos, e ele criou o método Empresa Autogerenciável para ajudar donos de pequenas e médias empresas. Marcelo, muito obrigada por se dispor a conversar com a gente aqui no MG1 para esse bate-papo. E aí eu já vou emendar aqui, ó. Eu estou em Uberlândia e uma das reportagens foi com uma empresa daqui, a Casa Feliz. Um dos pontos citados foi a respeito de capital de giro. Em uma das crises, eles saíram ali de uma situação difícil porque tinha dinheiro em caixa. Agora, uma realidade difícil, né? Verdade, Vanessa. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Queria agradecer a todos os telespectadores que estão assistindo. E verdade, no momento de crise, quem tem caixa, né, a gente gosta de falar que faturamento é vaidade, né, lucro é sanidade e caixa é rei. Em momentos de crise, quem tem caixa sai muito melhor quando entra no momento de crise, né? E gerar caixa, dependendo da situação, muitas vezes pode ser difícil, mas existem soluções para isso, com certeza. E aí, outra situação que foi citada na reportagem ainda sobre a Casa Feliz foi a necessidade ali, em cima da hora, na pandemia, de colocar um site no ar. Outras empresas já estavam com todo esse processo de digitalização andando, e aí tem que olhar para frente também, né, Marcelo? Verdade, muitas vezes o empreendedor ele fica acostumado porque ele vai tendo sucesso fazendo uma coisa de um jeito, ele acredita o seguinte, eu cheguei até aqui fazendo isso, é só manter o que eu estou fazendo. Porém o mundo está mudando, né? Novas tecnologias estão chegando, e se a gente demora muito para aderir às novas tecnologias, pode ser que a gente entre atrasado na crise. No caso da Casa Feliz, mesmo estando atrasado, eles tiveram tempo de se adequar e aderir, né, ao digital. Mas esse é o tipo de comportamento que a gente tem que evitar. A gente tem que estar sempre antenado no que está acontecendo e tem que estar atualizado no que está acontecendo para a gente poder tirar vantagens do que a tecnologia nos oferece. Eu vou aproveitar seu gancho, você comentou, tem empresa que às vezes fala, vou continuar do mesmo jeito porque deu certo. Agora tem um limite, né? O que continuar, o que mudar, porque às vezes o DNA é o que segura aquela empresa. E aqui eu cito a barbearia, né, da cidade de Uberaba, que aí não foi no embalo no momento, continua tradicional, não foi no oba-oba das barbearias e continua firme na cidade de Uberaba. Tradição também vende, né? A gente vê isso tanto no caso da barbearia, como no caso lá do Procopão, que ele tem lá o Jabá do Jagunço, né? Tanto no caso da barbearia, que coisas tradicionais continuam atraindo as pessoas, né? Então, a tradição sempre vai vender, tá? E no caso deles é um caso específico de tradição, porém, se eles tivessem uma mentalidade de expansão, não sei se eles conseguiriam expandir mantendo a tradição, mas para um comércio local, onde dentro do objetivo deles, aquilo satisfaz eles, a tradição vende. Eu vejo isso, por exemplo, eu moro em Florianópolis, moro perto da praia e tem alguns restaurantes tradicionais. Eles continuam vivos, continuam ativos, mas o objetivo deles não é expandir. Se for expandir, mantendo a tradição, sem se adequar ao que está acontecendo de novo no mundo, talvez não funcione tanto. Próximo ponto, então, da nossa série Crises que Passam, a gente vai para Formiga, no Centro-Oeste. Os donos têm um otimismo e carregam esse otimismo aí ao longo de todos os anos que nós fomos mostrando. Agora, não é só de fé que vive o negócio, é um otimismo e um realismo. Qual que é a conta, o peso na balança? Então, vamos lá. Eu gosto de dizer que eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução. Tá? Então, a gente precisa de otimismo e bom humor, né? Eu falo que no final do dia a gente vai ter um monte de problema e a gente precisa encarar os problemas com bom humor. Mas não é só ter um bom humor e esperar que a mágica aconteça. A gente precisa ter metas traçadas, plano de ação e a gente precisa ter execução. No caso de Formiga, tem algumas coisas interessantes que é importante que os empresários observam, né? Que são os valores daquela família, os valores daquela empresa. Então ele cita, né, os valores união, fé em Deus e vontade. E por incrível que pareça, é este componente da cultura que vai fazer com que a empresa tenha energia para enfrentar uma série de problemas. Como eu disse, eu não acredito em sorte, eu acredito em meta, plano de ação e execução,
mas os valores são importantes. E ele cita lá os valores: união, equipe unida, fé, todo mundo acredita, fé em Deus, né, e vontade de fazer a diferença. É por isso que essa empresa tem 103 anos de existência e um monte de história. Tratamento diferenciado, ele fala, né? Tratamento diferenciado. É por isso que essa empresa está viva até hoje. Ô Marcelo, e aí você citou o Procopom, claro, que nós vamos falar dessa reportagem, do exemplo que vem da cidade de Juiz de Fora. Na reportagem me chamou muita atenção a respeito do bar ficar 24 horas aberto durante a Segunda Guerra Mundial, porque era um local muito estratégico. Depois agora, recentemente, mudaram o cardápio. Eu acho que o caminho aí, eles se mantiveram firmes pelo fato de conseguir se adaptar a todas as situações, né? Então, eles estão de olho nas oportunidades. Num determinado momento, eles enxergaram que havia uma oportunidade de ficar aberto 24 horas e, em determinados momentos, eles fizeram até uma mudança de marca, né? Então, era Mariano Procópio. Eles entenderam por bem mudar o nome para se adequar a uma nova realidade. Eles trouxeram coisas novas, mas eles mantêm, né, dentro das características, atendimento e qualidade excepcional. Isso ele mantém, ele não muda, tá? E ele tem para fazer o que gosta, ele falou de fazer o que gosta, é importante o empresário fazer aquilo que gosta. E ele mantém algumas tradições, então ele tem um prato tradicional que é o atrativo da empresa, e sempre vai continuar sendo, não importa a novidade que ele traga, ele vai ter aquele atrativo, né, que é o jabá do jagunço no caso dele. Mas tudo isso é permeado por valores, né? Atendimento e qualidade excepcional, fazer o que gosta, é o que permeia a história desse bar. E eu fiquei até com vontade de ir lá, viu? Todos nós. A gente está acompanhando umas imagens aqui, na hora do almoço, é complicado, Marcelo. Agora nós temos também a palavra do cliente. Todos os clientes de todos os locais que nós mostramos falaram o seguinte: a gente vem aqui pelo atendimento personalizado. E isso faz a diferença. Não é porque modernizou que deixou de dar atenção. Agilidade, mais atenção, qual que é o caminho? Eu gosto de dizer o seguinte: tem uma pergunta estratégica que todo dono de empresa precisa responder, tá? E a pergunta é: o que eu quero que o meu cliente pense, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o meu produto, com o meu serviço ou com a minha marca? Se o dono da empresa está orientado para treinar toda a equipe e para trabalhar para que o cliente dele tenha este pensamento, este sentimento e fale sobre isso, ele está num bom caminho de sucesso. E esse é um negócio que o dono de empresa não pode descuidar nunca. Então, no caso da Loja Formiga, ele fala tratamento diferenciado. No caso do Procopom, ele fala atendimento e qualidade excepcional. No caso do Salão Tupi, é a tradição e o atendimento. E a mesma coisa a gente vê na Casa Feliz, até o nome diz, né? Casa Feliz, ele quer que o cliente dele seja feliz quando entre na loja. Então, eu acho essas características de entender o que eu quero que o meu cliente pense, sinta ou fale, ele faz total diferença para que as empresas durem, né? A gente está falando de empresas centenárias que mantêm valores, e aí acho que está o grande X da questão. Crises passam, minha gente. Mostramos exemplo. Marcelo, aqui que entende tudo do assunto, veio com a análise e a gente fecha essa questão. Marcelo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui em Minas Gerais, em Uberlândia e toda a região. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Vanessa, conte sempre com a gente. Combinadíssimo. Tchau, tchau. Ótimo fim de semana. Muito Obrigado. bem, gente, muito bem. E como eu falei, fechamos esse assunto. Para você rever, assista no G1 Triângulo ou então no Globoplay, tanto a entrevista do Marcelo como todas as reportagens que a gente exibiu ao longo da semana. A gente vai para um rápido intervalo, a seguir uma pesquisa que chama a atenção, gente. O brasileiro está sorrindo menos. Pandemia, vamos virar esse jogo, né? Veja também como é que fica o tempo nesta sexta-feira. Em Uberlândia, a umidade do ar chega aos 19% às 6 da tarde. Em Ituiutaba, no mesmo horário, 17%.